No Arrepiei de hoje, você vai conhecer 3 testemunhos capazes de mexer com a sua mente e roubar o seu sono. O primeiro, um prédio antigo onde um relógio insiste em bater horas que não existem, e a cada badalada pode trazer de volta algo que nunca deveria retornar. O segundo, um carro fantasma que percorre a mesma estrada todas as noites, repetindo eternamente o acidente que marcou seu destino. E o terceiro, um quarto de pensão em que passos arrastados e tesouras invisíveis continuam a costurar vestidos, mesmo décadas depois do incêndio. Feche as portas, apague a luz e prenda a respiração. A partir de agora, a Sarah vai te conduzir pelos testemunhos mais sombrios que você já ouviu. Eu sempre achei que a vida num prédio antigo tinha uma beleza que falta nos edifícios novos: corredores largos, janelas altas, portas com olho mágico de latão e um cheiro permanente de madeira encerada. Quando me mudei para o apartamento 602, no centro de São Paulo, prometi a mim mesma que ia aproveitar o silêncio das noites para escrever meus relatórios com calma, tomar café no fim do corredor olhando a cidade e, quem sabe, aprender a gostar das horas vazias. Nos primeiros dias tudo coube naquele plano de adulto recém-mudado. Pendurei a escova de lavar roupa atrás da porta, etiquetei potes de arroz e feijão, deixei um vaso com espada de São Jorge no parapeito da janela. Só que, à noite, alguma coisa do prédio me chamava para fora, como se os corredores respirassem um ar diferente do resto da cidade. No hall do sexto andar existe um relógio de parede, de pêndulo, desses que anunciam as horas com um som grave. Ninguém sabe quem deixou o relógio ali. O zelador, o seu Leopoldo, jura que já estava quando ele entrou, há mais de 20 anos. Dizem que dá azar mexer. Eu ri quando ouvi, mas depois parei de rir. Porque, de madrugada, o relógio batia horas que não existiam. Às 2h09 ele tocou 5 vezes. Às 3h42 emitiu um único lamento, um som comprido, quase um suspiro. Fiquei tentando inventar um defeito que explicasse aquilo. Não achei. Na terceira semana, encontrei a dona Cida do 504 parada diante do relógio. Pequena, de vestido florido e chinelos, segurava um pano de prato como quem segura uma vela. Pediu que eu escutasse junto. Repara, minha filha, ele está adiantando lembranças. Perguntei o que queria dizer. Ela respondeu com a calma de quem fala do clima: quando ele bate fora de hora, alguma coisa que já aconteceu decide acontecer de novo. Eu ri por educação e voltei para casa pensando na lista do mercado. Só que a frase entrou comigo e ficou ali, sentada na quina da mesa. Nessa noite choveu. O barulho fino da água batendo nas janelas competia com as buzinas tímidas da rua. Às 2h10 ouvi o pêndulo parar. O silêncio do corredor encostou na minha porta como um animal grande. Deitei, sentei, voltei a deitar. Às 2h13 o relógio tocou 5 vezes. Levantei, calcei as pantufas, abri a porta um palmo e deixei a luz da cozinha derramar no hall. O mostrador marcava 5 em ponto. E eu soube, sem saber explicar, que não eram 5 da manhã em lugar nenhum, eram 5 de alguma coisa que o prédio não desaprendera. Uma sombra atravessou a luz. Achei que fosse o Leopoldo. Chamei seu Léo, mas ninguém respondeu. Vi apenas o brilho de um guarda-chuva escorrendo água sobre o tapete. A lâmpada oscilou, caiu, voltou. Quando a luz firmou, a sombra tinha sumido e havia marcas de água levando do elevador até a minha porta. Sentei no chão e encostei a testa na madeira. Ela estava fria de um jeito que portas não costumam ser. Do outro lado, alguma coisa respirava com a mesma cadência do pêndulo. De manhã, o zelador perguntou se eu tinha chegado tarde. Disse que não. Ele coçou o queixo e, como quem fala de um jogo antigo, contou que uma moradora do 602, muitos anos atrás, desceu para comprar pão num domingo de chuva e nunca mais voltou. Escorregou na calçada, diz o povo. O motorista não viu, guarda-chuva atrapalha. O que não entrou no boletim de ocorrência foi outra coisa. Naquela mesma madrugada, o relógio bateu 5 a noite toda. Foi quando aprendi a não mexer, disse ele, e voltou a cortar jornal para forrar a gaiola do canário. Quis entender e o prédio não explicou, apenas repetiu.
Fui levar um bolo para Dona Cida e ela me recebeu com café forte na porcelana lascada. Mostrou um álbum de fotos. Numa delas, o hall, tapete vermelho, o mesmo relógio torto, e uma mulher encostada na parede, vestido azul escuro, segurando um guarda-chuva fechado. O sorriso era tímido, como se tivesse sido convocado. Margarida, disse Dona Cida. Morava no 602. Eu devolvi a foto com as mãos mais frias do que a xícara. Passei a dormir com a televisão sussurrando. Às vezes o relógio obedecia, já às vezes não. Numa terça ele tocou 10 vezes às 10h15, 2 minutos depois, tocou uma única nota que resvalou na janela. Ouvi gotas batendo no peitoril, como se alguém sacudisse um guarda-chuva do lado de fora. O sexto andar era alto demais para isso. No vidro, vi o reflexo de uma mulher de perfil, cabelo preso, o rosto virando devagar na minha direção. Pesquei e vi apenas a minha cara cansada. Numa quinta-feira faltou luz no quarteirão. A emergência amarela transformou o corredor num fim de tarde que não passava. Abri a porta para cheirar o vazio e senti terra molhada. Ao lado do elevador, uma poça pequena refletia a lâmpada, e no centro dela tremia um círculo, como um olho paciente. O relógio estava parado no 5. A engrenagem respirava. Então o elevador, vazio, desceu sozinho, suspirou no térreo e subiu. Parou no quinto, no sexto. A porta se abriu com um som de metal cansado. No canto, uma sombrinha azul, fechada, pingava no piso. No sábado, Dona Cida apareceu com um pote de doce de leite e um enigma. Se ele tocar 5 outra vez, abre a porta e pergunta quem é. Mas pergunta pelo nome certo. Perguntei qual, você sabe, ela disse. Os relógios só respondem a quem reconhece o que perdeu. Aquilo ficou comigo, pendurado entre a pia e o fogão. Às 2h58, acordei com a sensação de que alguém encostava a cabeça na minha porta por dentro da madeira. Às 3, o relógio começou a contar até 5, e cada pancada parecia bater na minha garganta. Abri a porta devagar, deixando que a corrente de ar fizesse o trabalho. O corredor estava vazio, mas o silêncio tinha a forma de uma pessoa. Eu disse baixo, Margarida? O som voltou para mim como se tivesse atravessado o tecido. Alguém caminhou sem pressa, 1, 2, 3 passos molhados. O elevador mexeu 1 milímetro e parou. Margarida, é você? Senti um perfume antigo, de sabão de cocô com lavanda. A lâmpada tremeu e, por um instante que durou muito tempo, vi a sombra de uma mulher encostada ao relógio, como na foto. Tirei o ar dos pulmões e deixei uma palavra passar, cheguei. No domingo cedo, pedi ao Leopoldo um endereço. Ele me disse que a irmã de Margarida ficará no prédio, no 504. Bati na porta com um bolo embrulhado num guardanapo. Dona Cida me recebeu como quem já me esperava. Tirou de uma caixa de sapatos um papel dobrado 4 vezes. No papel, a letra bonita dizia: vou só comprar pão. Guarda o relógio para mim. Atrás, um desenho de guarda-chuva. Ela gostava de ouvir as badaladas, disse a irmã. Dizia que o som arrumava as horas por dentro. Pedi para ficar com o bilhete um dia. Só um, ela avisou, mas sorriu com o canto dos olhos. À noite, coloquei uma cópia do bilhete por dentro da minha porta, presa com fita. Esperei como quem espera uma visita que insiste em não aparecer. Às 2h58, levantei. O primeiro toque percorreu a parede como uma corrente elétrica. No quinto, abri a porta. A sombrinha azul estava no canto do elevador. O corredor cheirava a rua molhada. Eu li em voz alta, devagar, como quem lê para uma criança adormecida: vou só comprar pão. Guarda o relógio para mim. O ponteiro grande subiu um dente, depois outro, e parou exatamente no 5. A luz oscilou e, no silêncio seguinte, uma água fina escorreu para dentro do elevador, como se alguém tivesse finalmente entrado no lugar certo. Fechei a porta com cuidado e, sem saber por quê, encostei o ouvido na madeira, como se pudesse ouvir passos indo embora. Desde então, o relógio segue no hall.
Às vezes ainda bate horas tortas, como quem ensaia, mas a água não entra mais por baixo da minha porta e o elevador não sobe sozinho. Quando volto da padaria, paro diante dele um instante. Se toca 5 vezes fora de hora, eu respondo baixinho: chegou. E o prédio parece respirar comigo, como se certas lembranças, quando finalmente reconhecidas, devolvessem o tempo ao lugar certo. Trabalhar no pedágio à noite é quase como ficar de guarda no corredor de uma casa enorme que nunca dorme. A estrada tem seus hábitos, os ônibus com luz azul passando no mesmo horário, caminhões de boi que se anunciam pelo cheiro antes de aparecer, carretas com adesivo de "Deus é fiel" no para-choque e o rádio envasando uma pregação distante. Eu, na cabine 3, fazia o turno com café em copo de plástico e um caderno onde anotava, à mão, as placas que o sistema às vezes não lia. A madrugada, com sua paciência elástica, ensinou que a repetição é um tipo de companhia. Era começo de inverno quando reparei num detalhe que voltou todo dia: um Gol vermelho antigo, pintura sem brilho e capô amassado do lado esquerdo. Ele aparecia sempre por volta de 2h33. Podia chover, podia ser feriado, 2h33 e lá vinha o Gol, faróis amarelados e fita isolante prendendo o retrovisor do passageiro. O motorista parecia ter 40 e poucos, barba por fazer, boné surrado. Mal falava. Estendia 3 moedas e recebia 20 centavos de troco. Partia devagar, com o motor falhando, como se a marcha teimasse em não engatar. Na primeira semana achei curioso e comentei com o Japa, da cabine 2. Ele riu e disse que a gente vê padrão onde não existe, que a madrugada aumenta qualquer repetição. É o cérebro pedindo companhia, falou. Continuei anotando de teimosia. 2h33, Gol vermelho, mesma quantia, mesmo gesto. Na sexta, por provocação boba, perguntei ao homem se ele sempre passava naquele horário. Ele me olhou como quem não entendeu direito e respondeu: sempre dá esse tempo. A voz não combinava com o rosto, já era calma demais, como quem se acostumou a repetir a mesma frase. No domingo choveu de lado. A água batia na janela da cabine e formava rios finos nas faixas. Eu tinha levado sopa numa garrafinha térmica e o cheiro de alho me lembrava da cozinha da minha mãe. Quando o relógio virou de 2h32 para 2h33, um farol desenhou um fantasma na parede do fundo. Levantei a alavanca. O Gol parou. A janela desceu um tanto, entrou um jato de chuva e o cheiro úmido do banco. 3 moedas pousaram na minha mão, frias como se tivessem vindo de dentro de um tanque. O homem não ergueu os olhos. Disse apenas boa noite, como quem recita. Na segunda, o supervisor apareceu com prancheta, perguntando se a gente tinha percebido queda de fluxo depois das 2. Respondi que não, que estava regular demais. Ele assentiu com a caneta e comentou que a polícia rodoviária ligara sobre um acidente no quilômetros 267, na alça de acesso a uma cidade pequena. Carro furou o pneu, capotou após a curva. Motorista morreu na hora. Perguntei que carro. Ele folheou papéis e disse: Gol vermelho, 1993. Senti um peso no peito, desses que a gente não explica com sono. Passei o resto do turno puxando da memória detalhes como quem desenrola um novelo. O adesivo de Nossa Senhora azul desbotado no para-brisa. O cheiro de fumo impregnado. O boné surrado. A frase "sempre dá esse tempo", dita sem ênfase. Liguei para o Japa no intervalo e ele, depois de um riso nervoso, pediu que eu deixasse pra lá. A estrada é cheia de coincidência. Preferi não responder. Algumas coisas ficam melhores se ninguém nomeia. Na noite seguinte levei 3 moedas de R$1 no bolso. Marquei um X de caneta embaixo do número de uma. Às 2h33, o Gol chegou. O homem estendeu a mão com exatamente 3 moedas. Troquei rápido e devolvi os 20. Quando o barulho do motor sumiu, abri a gaveta. A moeda marcada estava lá. No outro dia repeti com uma nota de 20, na qual assinei meu nome miúdo no canto. Às 2h33, a mesma sequência: mão, moedas, nota, troco.
Depois, na gaveta, a minha assinatura dobrada, intacta. Contei ao seu Sebastião, da manutenção, que roda a madrugada com um carrinho elétrico trocando lâmpadas. Ele não me chamou de doido. Levou-me à sala onde as câmeras guardam as gravações por alguns dias. Se você quer ver, a gente vê. Voltamos à semana anterior. 2h33. Na tela, faróis. A sombra no fundo da minha cabine. A cancela subindo. O Gol para, minha mão estende, pega o dinheiro. Quando o carro parte, o reflexo do para-brisa mostra uma tirinha azul no canto. Repetimos outra semana, e outra. A mesma coreografia de poucos segundos, sempre com o mesmo silêncio ao redor. Na sexta, um casal parou com o pisca ligado e a moça chorando baixo. O rapaz perguntou de posto aberto adiante, ela passava mal, dei a direção, chamei a ambulância, desejei sorte. Enquanto falava no rádio, vi no espelho convexo um par de faróis surgir longe. Sabia o que significava. O Gol estacionou. A janela desceu, o vento trouxe cheiro de estofado úmido. O homem estendeu as 3 moedas. Na do meio, um X minúsculo. Devolvi os 20 centavos e, quase sem voz, desejei boa noite. Ele assentiu sem olhar. O casal arrancou, o Gol foi atrás, mantendo distância como quem acompanha um cortejo. Pedi folga no sábado e fui ao quilômetros 267. Levei o Japa, porque ele tinha carro e porque eu precisava de testemunha, mesmo que cética. O dia estava cinzento como se não tivesse amanhecido. Entramos na alça, vimos a curva. Havia marcas pretas no asfalto descendo para a vala. No acostamento, uma cruz de metal com plaquinha, Paulo, de 1972 a 2019. Embaixo, um chaveiro barato de Nossa Senhora amarrado com laço. A cruz cheirava a ferro e chuva. Um senhor de sítio apareceu com um cachorro e disse que, às vezes, à noite, ouvia um motor falhando como se alguém insistisse em sair e não conseguisse. Voltamos em silêncio. No caminho, paramos num posto para um café ruim e pão de queijo dormido. O Japa, tentando normalizar, disse que aquele Gol podia ser de outra pessoa, mesmo modelo e costume. Eu não respondi. No trabalho, o supervisor avisou que a polícia buscaria os registros da cabine 3 entre 2h32 e 2h34 das últimas semanas. Entreguei os relatórios. O sargento, cordial, perguntou meu nome e há quanto tempo eu fazia o turno. Respondi. Ele anotou e disse obrigado, como quem fecha uma conta que há muito esperava. Na segunda noite, a lona do letreiro batia com o vento. Às 2h32, fiquei de pé. Às 2h33, a luz desenhou o fundo da cabine. Olhei para a moeda marcada e para a nota assinada na gaveta, para a alavanca que rangia. O Gol parou. A janela abriu só o bastante para a mão sair. Antes de tocar no dinheiro, eu disse, Paulo, sua família vai levar flores no sábado. Ele não me olhou, apenas falou, sempre dá esse tempo. Peguei as moedas, a nota. Devolvi os 20 centavos. O carro arrancou devagar, sumindo como uma respiração em dia frio. No turno seguinte, às 2h33, ninguém veio. A pista ficou lisa como o corredor encerado. A cancela subiu sozinha e depois desceu, obediente a uma ausência. O rádio emudeceu por um segundo. O Japa me chamou no interfone e, pela primeira vez, não riu. E aí? Eu disse, nada. Ele respondeu, então tá. O silêncio coube no bolso do colete como um recibo esquecido. Depois disso, outras coisas voltaram ao lugar sem anúncio. O casal apareceu numa quinta e agradeceu, o bebê nascerá bem. Seu Sebastião disse que a lâmpada do letreiro aguentou mais do que devia. O supervisor esqueceu planilhas e ninguém brigou. Às vezes, quando o relógio vira de 2h32 para 2h33, ainda olho a pista com o coração apoiado no queixo. Se o asfalto respira fundo, ajeito o boné, limpo o vidro com o dorso da mão e fico pronto, caso a estrada precise outra vez de alguém para receber o troco que sobrou de um tempo que insiste em voltar.
Eu aluguei um quarto no último andar de uma pensão em Ouro Preto quando passei no mestrado. A Dona Dalva, vivia de avental branco e chinelo de borracha, o cabelo tingido de vermelho preso num coque torto, sempre com cheiro de café passado na hora. O meu quarto ficava no sótão, com janela baixa para a rua de pedra e um telhado que estalava à noite como se alguém andasse por cima. Era pequeno, mas tinha tudo o que eu precisava: uma cama de ferro que rangia, um criado mudo com uma gavetinha emperrada, uma mesa onde cabiam os livros e a caneca esmaltada que eu trouxe de casa. No primeiro dia, ela me entregou uma chave pesada com uma fitinha azul e disse, como se fosse uma curiosidade qualquer, que ali as horas andavam devagar quando chovia. As ladeiras tinham o hábito de conversar com os pés da gente. De manhã, quando eu descia para a universidade, via as janelas da cidade abrindo num barulho de madeira antiga, e alguém sempre batia lençol na varanda como se fosse um sinal para o resto do dia. Eu gostava de passar pela igreja e contar os sinos, porque cada um tinha uma voz diferente. À noite, eu voltava com um pão doce embrulhado em guardanapo, subia os degraus cuidados para não escorregar, e encontrava Dona Dalva assistindo novela com o volume baixo, como quem não queria atrapalhar quem mora junto com as paredes. Na primeira semana, percebi um hábito do quarto. Às 2h20 da madrugada, a luz do abajur piscava uma vez, suave, e se estabilizava. Achei que fosse fiação antiga. Mas, logo depois, eu ouvia um barulhinho metálico, como de tesoura batendo em xícara, e um passo arrastado pelo corredor do sótão. Não era o passo da dona da casa, que andava de chinelo apressado, era um passo curto, quase infantil, com um arrastar tímido antes de cada pisada. Eu esperava. O passo ia até a minha porta, parava, e um suspiro leve soprava por baixo, como se alguém encostasse o rosto no vão para farejar a luz. No terceiro dia de chuva, desci cedo para o café e perguntei, com vergonha de parecer bobo, se mais alguém morava no sótão. Dona Dalva mexia o café com colherinha de metal e não levantou os olhos. Disse apenas que, antes de pensão, a casa foi ateliê de costura. A patroa era boa de mão, falou, fazia vestido de noiva que parecia água correndo. Teve moça que entrou aqui simples e saiu rainha. Eu ri, agradeci o pão de sal com manteiga, e subi pensando na palavra ateliê, como quem carrega uma peça de roupa delicada no braço. À tarde, quando o sol deu uma trégua, fui até a biblioteca que ficava numa ladeira com cheiro de pedra molhada e livros velhos. Pedi jornais antigos e fiquei folheando, sem saber exatamente o que procurava. Encontrei uma nota miúda sobre um incêndio em 1958, fogo de lamparina que começou num quarto de costura e levou uma jovem aprendiz a óbito. A nota tinha 2 linhas e nenhum nome. Fechei o jornal e dei de ombros, tentando não amarrar fios na minha cabeça que puxa a história de tudo quanto é canto. À noite, a rotina voltou. 2h20, piscada de abajur, a tesoura batendo de leve em alguma porcelana, o passo arrastado. Eu já sabia que ele pararia na minha porta. Fiquei deitado olhando a madeira do teto e, quando ouvi o suspiro, perguntei baixinho, sem abrir, você precisa de luz? O corredor respondeu com um cheiro suave de tecido guardado, e a lâmpada do abajur aumentou um tom sozinha, como se alguém tivesse torcido o botão. Agradeci em voz baixa, sem graça, como se estivesse aceitando ajuda para ler. No sábado, Dona Dalva me pediu para ajudar a buscar umas caixas no quartinho do forro. Subimos por uma escadinha íngreme que ficava atrás de um armário de 2 portas. O quartinho cheirava a mofo e guardava de tudo: moldes de papel pardo, um pacote de elásticos ressecados, caixas de botões de todas as cores. Numa delas, encontrei uma tesoura de costura de metal, pesada, com o cabo gasto pelo uso. Quando segurei, a mão ficou fria. Eu ia devolvê-la para a caixa, mas a dona da pensão disse para eu ficar com ela para cortar as pontas soltas dos cadernos. A tesoura entrou no meu quarto como se fosse moradora antiga. Na semana seguinte, a luz piscou não uma, mas 3 vezes. O passo arrastado veio mais rápido, como se não conseguisse segurar a ansiedade. Abri a porta um palmo. O corredor estava vazio, mas o ar parecia ocupado por alguém muito pequeno, com pressa. Você quer a tesoura? Perguntei, mostrando o metal no vão. O abajur vibrou e, por reflexo, estendi o braço.
Senti uma pressão leve na mão, como quando uma criança pega um objeto com cuidado. A tesoura pesou menos, como se tivesse sido dividida em dois. Comecei a ouvir outras coisas. No fim de tarde, quando a chuva perdia força e o cheiro de doce de leite subia da cozinha, cantigas baixas atravessavam o madeirame do telhado. Não sei as palavras, mas carregavam muitas vogais e uma tristeza boa, do tipo que a gente sente quando lembra de uma roupa que servia. No domingo, indo para a missa, Dona Dalva me chamou na varanda e disse: "Se alguém te pedir linha, tem na última gaveta da cômoda." Eu não tinha contado nada a ela. Assenti como quem guarda uma instrução de primeiros socorros. Resolvi procurar o nome da aprendiz. Voltei à biblioteca e pedi certidões antigas. Quem me ajudou foi um funcionário magro, que usava óculos presos num fio e tinha mãos de quem vira muito papel. Depois de 1 hora, ele voltou com um papel pardo dobrado. Lá estava: Teresa Vieira, 16 anos, aprendiz de costura, falecida por asfixia, causa provável, fumaça. O nome ficou grande no papel, maior que a letra. Voltei pela ladeira segurando o documento como se molhasse com o suor das mãos. Naquela noite, eu deixei a tesoura sobre o criado mudo, ao lado de um carretel de linha branca que encontrei na gaveta emperrada. Às 2h20, o abajur piscou. O passo arrastado veio e parou. "Teresa", eu disse, e o meu quarto ficou menor. "Se você precisa de alguma coisa, a gaveta tem linha." A lâmpada diminuiu e aumentou devagar, como quem concorda. O som da tesoura estalou, delicado, e um fio invisível pareceu ser cortado no ar. As telhas do telhado estalaram como se alguém, por fim, pudesse caminhar sem medo de escuro. Depois disso, as coisas não viraram milagre. A caneca ainda rachou na beirada, a gaveta ainda insistiu em emperrar, a cama de ferro continuou rangendo quando eu virava para o lado. Mas a luz parou de piscar em desespero. De vez em quando, ela apenas sobe um tom, e eu leio mais umas páginas sem bocejar. Às vezes, quando chove e o cheiro de roupa guardada volta, eu deixo a tesoura sobre a mesa, e o som metálico bate de leve na caneca, 2 vezes, como quem diz obrigada e volta ao trabalho. E quando os sinos da igreja tocam muito cedo, eu me levanto, fecho a janela do sótão para a água não entrar e desço para o café. Dona Dalva serve o pão de sal, olha para a fita azul da minha chave e comenta do tempo. Eu respondo que as horas andaram direitinho naquela noite. Ela sorri e pergunta se eu já encontrei agulha boa para costurar as páginas. Digo que encontrei, e que a linha é branca, fina, quase não aparece. Ela diz que é assim que tem que ser, costura bem feita não chama atenção. E eu volto ao quarto com a sensação de que, lá em cima, entre o telhado e o madeirame, alguém dobrou um vestido pela última vez e, enfim, pode guardar a tesoura no lugar. Você sobreviveu até aqui, mas as histórias continuam vivas dentro de você. Se a sua respiração ainda está presa, solte agora, e use esse fôlego para se juntar a nós. Clique em inscrever-se, acione o sino e venha fazer parte dessa comunidade que não teme o escuro. Se você gostou, deixe o seu like, ele é o combustível que mantém esses testemunhos chegando até você. E lembre-se, aqui, todos os dias novos segredos são revelados. Então, não se afaste por muito tempo. Porque, quando voltar, talvez já seja tarde demais. Eu sou a Sara, e nos vemos na próxima noite de histórias, se você tiver coragem.